Na fila da votação na CLDF, homeschooling é o plano do GDF de segregação social. Está na pauta da Câmara Legislativa do Distrito Federal, CLDF, para votação, um projeto de lei que visa causar prejuízos a estudantes da educação básica. Trata-se do substitutivo a 3 projetos de lei criados para instituir o ensino domiciliar no Distrito Federal. Um deles é do próprio governo do Distrito Federal, o projeto de lei número 1268 de 2020. Na proposição legislativa, substitutivo, aprovada na terça-feira, 10, numa reunião remota da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, foram apensados os PLs número 356 de 2019, do deputado João Cardoso, do Avante, o PL número 1167 de 2020, da deputada Júlia Lucy, do Novo, e o PL número 1268 de 2020, do GDF, atualmente nas mãos da ala privatista do MDB. Com isso, a CLDF põe em curso um projeto neoliberal de apartheid social que aprofundará a crise instalada na educação pública pela Emenda Constitucional número 95 de 2016. Como os deputados adeptos do fundamentalismo neoliberal e religioso não conseguiram aprovar a Lei da Mordaça, a escola sem partido, para destruir a escola pública, partiram agora para a destruição via homeschooling, alerta a diretoria colegiada do Simpro-DF. O Simpro-DF é contra a educação domiciliar por vários motivos pedagógicos, científicos e também por entender que, para além de inconstitucional, por ser matéria do Congresso Nacional, como determinou o Supremo Tribunal Federal, fica claríssimo que setores minoritários da população querem usar o dinheiro público para criarem um feudo para seus filhos, sem convivência social, sem diversidade de raças, gênero, classe social, pluralidade de ideias, liberdade de cátedra. Aliás, quem defende a educação domiciliar são os mesmos defensores da famigerada escola sem partido, a Lei da Mordaça, denuncia. O projeto do governo Ibanez Rocha acompanha a política de privatização do governo Jair Bolsonaro Paulo Guedes. Em abril, o governo federal apresentou seu projeto de instalação da educação domiciliar no país. Esse projeto foi defendido pela ministra Damares, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e defensora da Lei da Mordaça, sob a justificativa de que o Brasil tem um ensino público de baixa qualidade. Por que ela não defendeu, por exemplo, a revogação da Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou por 20 anos os investimentos do dinheiro público nas áreas sociais e essenciais, dentre as quais a educação e a saúde pública, indaga a diretoria. Ensino domiciliar cria apartheid social. O movimento dos governos federal e local no setor da educação pública, que temos acompanhado, é desanimador porque não há nenhuma política e nenhum projeto que nos faz acreditar em melhorias em investimento do dinheiro público na educação para assegurar melhor qualidade e melhores condições de trabalho. O que a gente vê são ações para atender a uma clientela privilegiada. O homeschooling vai atender a famílias com condições econômicas confortáveis, capazes de contratar um professor particular e até um dos pares deixar de trabalhar para cuidar da educação dos filhos, aponta Rosilene Corrêa, diretora do Simpro-DF. Ela afirma que os projetos em pauta e em vias de aprovação é especificamente para atender a uma clientela elitizada. É um apartheid, uma separação, uma segregação. O objetivo dos dois governos é separar uma parte da sociedade usando o dinheiro público. Isso é cruel por vários motivos, sobretudo pelo fato de os pais estarem tomando uma decisão para crianças e jovens de isolamento social. A escola é o único espaço que se proporciona o maior convívio social. Não há outro. É diário, contínuo e disciplinar. Não há escola de vida maior do que a própria escola, denuncia a diretora. Rosilene alerta para o fato de haver no Brasil, da gestão Bolsonaro-Ibanez, a declarada falta de investimento do dinheiro público para a população e a grande massa populacional
eles vão atendendo os pleitos dos guetos privilegiados. Basta observar no DF, por exemplo, quais são os deputados e, sobretudo, os partidos políticos que eles representam, que estão apresentando os projetos. O homeschooling também reduz a educação a pura e simplesmente uma recepção de conteúdos, como se bastasse ter alguém para repassar esses conteúdos, critica. O homeschooling ignora totalmente o papel da escola. A gente acredita na formação da pessoa como um cidadão ou cidadã como um todo, um ser em sua totalidade. E para ter a formação na sua totalidade, inclusive atendendo o convívio com as diferenças, é a escola. E aí estamos falando da escola como um todo e não somente a deposição de conteúdos, que são importantes e indispensáveis, mas precisam de ser acompanhados de ações pedagógicas, políticas. É a escola que me ensina a me preparar para a vida lá fora, alerta a diretora. No entendimento da diretoria colegiada, em vez de desestruturar a educação pública no DF, o GDF precisa começar a investir o dinheiro público na qualidade das escolas públicas, que padecem da falta de estrutura, com professores sem reajuste salarial há quase 6 anos e, em muitos estados, estão com salários parcelados. Além disso, o ensino doméstico é ilegal, porque infringe o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, o ECA, e a Lei de Diretrizes e Bases, que obrigam os pais a matricularem os filhos em uma escola, afirma Júlio Barros, diretor do Simpro-DF, coordenador do Fórum Distrital de Educação e mestre em Educação pela Universidade de Brasília. Homeschooling institui a terceirização generalizada. Menos socialização e mais desigualdade educativa, não há garantia de qualidade e dos conteúdos que serão ensinados, desvalorização do profissional da educação e a abertura para o mercado privado da educação, intervenção das igrejas fundamentalistas sobre o ensino na contramão da laicidade do Estado, além dos inúmeros efeitos deletérios dos processos pedagógicos de aprendizagem. O Simpro-DF é radicalmente contrário aos projetos aprovados de educação domiciliar. Vários artigos de todos os PLs e do substitutivo deixam claro que esse projeto significa abrir as porteiras para a terceirização e privatização da educação, como que diz o artigo 3º do PL número 1268 de 2020 do GDF, que a educação domiciliar será exercida por meio de registro na Secretaria de Estado da Educação do DF, em entidade de apoio à educação domiciliar ou em instituição privada que esteja em regular funcionamento, alerta Júlio Barros. No parágrafo 4º do mesmo artigo, está escrito que a família deverá demonstrar aptidão técnica para o desenvolvimento das atividades pedagógicas ou contratar profissionais capacitados. No artigo 7º, reza que a Secretaria de Educação do Distrito Federal poderá fazer parcerias com entidades de apoio à educação domiciliar para realizar a avaliação dos estudantes. Com isso, quer implementar o voucher com o objetivo de abrir caminhos para os setores empresariais que estão ávidos pela privatização dos recursos destinados à educação pública, denuncia o diretor do Simpro-DF. Barros alerta ainda para o uso do dinheiro público para implantar e legalizar um esquema de desvio como é o ensino domiciliar. A ironia desse projeto de homeschooling é que, apesar de defender a privatização do ensino, não abrem mão em nada da proteção do Estado. Querem assegurar todos os direitos dos estudantes da rede regular para os da educação domiciliar. Querem até que a Secretaria de Educação disponibilize serviço de consultoria digital ou presencial. Esse é mais um exemplo de privatização da educação. Vide artigo 9º. O diretor adverte também sobre o conteúdo do artigo 10º, que segundo o qual as entidades optantes pela educação domiciliar com ou sem fins lucrativos. O Simpro-DF lutará de todas as formas contra a educação domiciliar, inclusive na justiça, sempre na defesa da educação pública, gratuita, democrática, laica e plural. Em vez de desviar o dinheiro público para interesses privados de uma elite, que se não larga o poder para se apropriar do dinheiro público, o governo foi eleito para investir na qualidade da educação pública brasileira.
É preciso elevar o peso salarial dos professores no Brasil, porque é um dos menores do mundo. É dessa forma, investindo recursos financeiros públicos na educação pública, revogando o teto dos gastos, Emenda Constitucional 95 de 2016, que limitou o investimento em educação, e investir nas escolas e em formação continuada para os profissionais de educação, que teremos, ao contrário do que diz a ministra Damares, educação de qualidade na escola pública. Finaliza.